Bem-vindos a mais um dia de estudos, de conversa sobre as palavras de Jesus. É com muita alegria que a gente está aqui juntos e mais uma oportunidade que o Alto nos dá de passarmos uma mensagem dita por aquele que há 2000 anos atrás se mostrou na carne para nos ajudar. Como sempre a gente faz, vamos fechar os nossos olhos, vamos esquecer as dificuldades que temos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, vamos deixar tudo lá fora. Vamos pedir ao Alto que nos derrame a paz, que nos derrame o amor, a luz, e que o esclarecimento necessário se faça a todos nós. Mestre querido e amado Jesus, muito obrigado pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui. Graças à tua misericórdia, à tua bondade, aqui estamos. Cada um que aqui está dentro e fora do corpo físico veio venerar as suas lições, veio buscar um lenitivo para a sua caminhada. Sabemos das dificuldades que enfrentamos e que enfrentaremos, pois estamos numa transição planetária em qual todos estamos nela mergulhados. Por isso, Jesus, ajuda-nos, orienta-nos, faz com que a nossa fé seja aumentada, faz com que o nosso saber se modifique e que o caminhar no bem, caminhar nas virtudes seja feita a sua vontade. Por isso, Jesus, só podemos agradecer por mais um sábado, mais uma oportunidade a todos nós. Aqueles do outro lado da vida que aqui vieram estudar conosco, que sejam bem-vindos. Sabemos que a população é muito maior, mas todos, mestre, estamos praticando, tentando aprender as tuas lições e caminhar nas virtudes que foi só que encontramos em ti. Mestre querido, que nós possamos repassar a todos aqueles que aqui estão a verdade, somente a verdade. Que nós sejamos unos com o teu amor, imbuídos na tua linda luz, possamos cada vez mais caminharmos na verdade. Muito obrigado, mestre. Ajuda-nos, intui-nos, para que possamos realmente passar a verdade da tua caminhada. Muito obrigado. Fica conosco, que assim seja. Nós hoje vamos conversar a respeito de uma parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Na realidade, ela nos mostra a compaixão. Eu tenho esse livro, que é um livro bem pequeno, mas de muita intensidade a todos nós. Ele chama A Sabedoria de Jesus. E nele estão gravadas as parábolas que Jesus deixou há 2000 anos atrás, para que tivéssemos um caminho a seguir, através das suas lições e da sua misericórdia. Jesus, daqui a alguns dias, mostrará o seu aniversário, que é o dia do Natal a todos nós. Mas nós, ao invés de nos apegarmos à ideia do nascimento do Cristo, nos apegamos ao shopping center terra, onde o presente, a soberba, tudo isso nos mostra o caminho a seguir pela materialidade e não pela espiritualidade. Jesus foi e é o nosso Mestre Senhor. E as palavras dele são santas e são o caminho que devemos seguir. Eu vou ler a parábola por todo, para que não escape nenhuma palavra daquilo que foi dito por esse Mestre de amor e luz, que nos rege e que nos comanda. Então é a parábola do bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para tentar Jesus, ele perguntou: Mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo. Falou-lhe então Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Fazendo essa pergunta a Jesus,
quem é meu próximo, aí Jesus usou a deixa para passar a parábola do bom samaritano. Tomando a palavra, disse Jesus: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu em poder dos ladrões, que depois de o despojarem e espancarem, se foram, deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou ao largo. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou ao seu lado e, vendo, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho. Fez-o subir em sua própria montaria, conduziu-o à hospedaria e teve cuidado dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Aí Jesus pergunta àquele doutor da lei: quem destes 3 te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: quem usou da misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Fica público e notório o que Jesus quis nos passar, a primeira impressão da parábola do bom samaritano. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo, no item 3, fala o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são as más tendências que nós ainda temos dentro de nós. Uma coisinha que a gente gosta de falar sempre que é possível, que todos nós, nesse nível evolutivo em que estamos, temos as nossas más tendências. É difícil de assumirmos essas dificuldades que ainda temos na nossa caminhada. Mas o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, todas essas coisas são enraizadas ainda dentro de nós. E é por isso que nós temos a oportunidade de vir ao corpo físico para podermos nos melhorar através do nosso esforço. Aquela famosa frase de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. Mas ele foi claro em dizer: ajuda-te, porque nós temos que fazer a nossa parte. Nessa parábola do bom samaritano, Jesus coloca toda a responsabilidade no nosso aprendizado. Por que ele colocou o bom samaritano como o homem da bondade? Porque lá atrás, naquela época, o sacerdote era aquele que era estudiosíssimo das palavras do mestre, das palavras de Moisés, das palavras da Bíblia. E ele, ao passar e ver aquele irmão caído, se foi ao lado, como disse a palavra. E a mesma coisa aconteceu com o levita, que também era judeu e que também sabia das leis de Deus, mas que chegou, viu aquele homem caído e saiu. E Jesus coloca o bom samaritano como a pessoa que nos deve dar a luz da nossa caminhada. Nós vamos interpretar a parábola em 3 pontos. O primeiro deles fala assim: e respondendo Jesus, quando o homem da lei de Deus perguntou a ele, ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Voltando um pouquinho atrás, nós sabemos que de Jerusalém a Jericó não é uma distância tão grande, mas Jerusalém no hebraico é Urusalim, que significa fundação de Salém. Jerusalém é uma cidade
uns 750 metros do nível do mar. Então é uma cidade relativamente alta. Em Curitiba nós somos 965 metros. Então é uma cidade um pouco abaixo do que seria Curitiba. Não tem um clima como o nosso, assim, parecido com a Suíça, né, que faz 4 estações no mesmo dia. Lá é um calor, assim, nessa época. E Jerusalém é uma cidade que já existia milhares e milhares de anos antes da vinda de Jesus. E Jericó é uma das cidades mais baixas em relação ao nível do mar. Ela está a 258 metros abaixo do nível do mar. Então, a cidade em que Jerusalém você descia de 750 metros para 250. Então, você tinha um descenso ali de 1000 metros, ou seja, quase 1 quilômetro de altura. E por que foi colocado isso para nós? No livro Dicionário da Bíblia, Metzger, é uma tradução para o português, tem um verbete de Jerusalém que diz assim, ó, espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo uma cidade santa, assim como Meca é para os muçulmanos e Roma é para os católicos. Jericó, do hebraico Yaret, significa lua, e ela está a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto. Então, como nós falamos, é uma cidade cuja é 258 metros abaixo do nível do mar. Nesse descenso, é como a nossa caminhada. Existe a oportunidade daqueles que estão em formação e daqueles que já se formaram. Nós, no nosso descenso, nós voltamos ao corpo físico para reparar essas más tendências que todos ainda temos, né? Porque a gente pode se achar o espertão, pode se achar o rei da cocada, mas na realidade nós estamos no corpo físico para nos melhorarmos, para que nós possamos realmente dar cabo a todas essas más tendências. Uma oportunidade, numa palestra, uma pessoa me perguntou, mas por que esse mundo está desse jeito? Né? Por que eu não consigo parar de querer dinheiro? Por que eu não consigo parar de invejar os outros? Daí eu fui explicar justamente essa má tendência, esse descenso que nós temos vibracional. Quando Jesus colocou Jerusalém para Jericó, é um descenso vibracional do qual todos nós estamos imersos. Ele colocou essa descida com uma dificuldade que nós temos de nos melhorar, a dificuldade que nós temos de nos esclarecer e fazer com que o nosso discernimento realmente acompanhe a verdade. Jericó era uma cidade próspera, ela tem um dos oásis mais lindos, é uma das 7 maravilhas do mundo, uma água cristalina, com coqueiros, é uma maravilha, e naquela época já era. Naquela época não tinha VASP, não tinha essas coisas para visitar na região, mas quem morava na região achava aquilo maravilhoso. Então ele usou dessa prerrogativa para nos mostrar a nossa situação real em relação àquela existência. Jesus passou as parábolas para que ficasse eternamente conosco, assim como o Consolador prometido, porque as parábolas, naquela época, alguns tinham entendimento, hoje mais gente tem, mas nem todos entenderam ainda o que Jesus quis colocar com as suas parábolas. Por isso esse livrinho, eu falei para vocês, A Sabedoria de Jesus, é muito interessante, porque quase todas as parábolas estão aqui dentro, e a explicação na visão espírita de todas essas colocações por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 15, e há muitas moradas na casa de meu pai, tem um trecho que eu acho importantíssimo ler, para que a gente tenha entendimento por que Jesus colocou Jerusalém e Jericó para passar a compaixão para aquele doutor da lei. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a terra, consequentemente,
oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Muito clara a colocação. Nós ainda, embora saibamos as leis de Deus, como esse sacerdote que instigou Jesus, ainda não estamos, embora conheçamos a lei de Deus, não as aplicamos no nosso cotidiano. Nós, assim como vários dirigentes espíritas, católicos, evangélicos, olhamos no contexto do ego e não no contexto do todo. Por que Jesus disse que o primeiro ensinamento era espíritas, amai-vos, e o segundo, espíritas, instruí-vos? Porque através da instrução, através do aprendizado, a gente consegue se melhorar. Porque as más tendências, todos nós as temos. E nós sabemos, porque quando nós pisamos no erro, já que a gente está a caminho de Jesus, nós pisamos no erro, o remorso já nos pega em seguida. Nós temos a consciência dos erros. Nós temos. O que nós não temos ainda é a humildade de entender que o egoísmo, né, e a soberba não nos deixam nos esclarecer para podermos mudar isso dentro de nós. O aprendizado faz parte da caminhada. Essa escola, que é o nosso planeta Terra, que também é um hospital e que também é uma prisão para o físico, é o ensinamento dia a dia. Nós sempre que podemos conversamos. Quando você lê o Nosso Lar, leu a primeira vez, se daqui 4 anos você lê a segunda vez, você vai ver que o teu entendimento já é outro. Porque como estamos nesta escola, nós estamos aprendendo todos os dias. E embora vejamos as notícias que não nos interessam e que a gente adora ver, que são essas péssimas notícias que temos, né, escutado através dos noticiários, então, mas como que aquele irmão pode fazer aquilo? Faz, porque a nossa faixa vibratória é muito semelhante. Esses irmãos que nos perguntavam, mas por que eu sou isso, por que eu sou aquilo, eu cheguei e falei bem claramente: você sai na rua e tem vontade de atacar de alguém? Não. Falei, então você já está curado disso, falta curar das outras coisas. Mas é por isso que a gente vem aqui. Todos nós já estivemos em outras roupagens neste planeta, em maiores dificuldades e numa inferioridade moral gritante, porque cada vez que voltamos ao físico, nós voltamos um pouco melhor. Cada vez que a oportunidade da reencarnação está em nossas mãos, nós estamos nos melhorando. Nós não podemos achar que esses irmãozinhos que ficam guerreando em Jerusalém, em nome de Deus, estão atrasados. A faixa vibratória nossa e deles é muito parecida. Eles guerreiam em nome de Deus e nós guerreamos em nome do materialismo. A guerra e o duelo ainda está dentro de nós. Nós ainda somos infantis na escala evolutiva. Nós saímos do mundo primitivo há muito pouco tempo. Estamos no mundo de provas e expiações. Por isso eu fiz questão de ler esse trecho do Evangelho, que mostra que aqui ainda o mal é muito superior. É claro que nós temos os missionários de Jesus que estão aqui no planeta e que nos dão maior consciência e que nos dão mais luz. Mas todos estamos na mesma caminhada. Muitas pessoas se apegaram, porque o mundo ia acabar em 2012 e não acabou. Vamos entender o que Jesus foi muito claro quando disse que vai acontecer o dia da mudança, mas somente o Pai o sabe o dia. Ou seja, Jesus falou que ele também não sabia o dia da mudança real. O que acontece é que essa mudança já está acontecendo, embora nós não queiramos aceitar, ela está acontecendo dia a dia. E no plano espiritual, que as coisas acontecem mais rapidamente do que no físico, porque o físico é uma cópia muito fraca do plano espiritual. Lá as coisas já estão se acelerando. Essas atitudes que alguns irmãozinhos nossos da mesma caminhada estão tendo, às vezes, como está na própria Bíblia, no Evangelho, pai matando filho, filho matando mãe,
mãe matando marido. Essa guerra interna entre as famílias já estão acontecendo, e já aconteciam antes. E nós não queríamos entender. Só que hoje, com o noticiário, as coisas acontecem rapidamente. Acontece lá na China alguma coisa, daqui 2 minutos o mundo inteiro está sabendo, pela globalização. E esses irmãozinhos descompreendidos ainda da lei de amor, nesta faixa em que eles estão ocupando, que nós também estamos, existe muita vibração. Quando nós estamos meditando, quando nós estamos orando, quando nós estamos falando de Jesus, nossa vibração está aqui em cima. Mas quando nós saímos da casa espírita, da casa de oração e vamos para a rua, e alguém nos fecha o carro, a gente já quer descer e dar uma batida, o que houve com o nosso senso vibracional? Caiu. E é isso que Jesus quis nos mostrar com a descida de Jerusalém para Jericó. É o nosso fator vibracional que faz parte desta caminhada e deste aprendizado. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala exatamente sobre isso que nós conversamos. Ele diz assim: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Todavia, por descer elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual. A verdade do nosso gradativo aprimoramento, a vida de nossas vidas, é erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Quando Jesus menciona esse descenso, é para entendermos que ainda vamos tropeçar, que nós temos ainda altos e baixos, porque o nosso fator vibracional é imenso. Esses irmãozinhos que estão aqui fazendo algumas coisas danadas que nós não gostamos, estão nessa faixa também. E vai dizer que eles não têm um sentimento de amor? Claro que tem. Eles têm seus pais, suas mães, suas esposas, seus filhos, e têm o amor. Eles não conseguem se controlar. E quando nós descemos muito a faixa vibracional, muito embaixo, que essa queda é muito violenta, nós deixamos o nosso coraçãozinho à mercê das energias obscuras. E é aí que nós acabamos quedando. Não pensemos nós que nós vamos passar daquele limite do qual nós viemos, não. É porque se alguma coisa ainda está errada em nós vamos continuar ali, estacionados. Mas regradar, nunca. O espírito não retrocede, ele só evoluciona. Então, tenhamos o entendimento que o momento vibracional do nosso planeta é muito complicado. Por que essas reencarnações, a partir de 1982, começaram a aumentar com essas crianças índigo e essas crianças cristais? Porque são seres que vieram de outras galáxias, de outras pleiades, para nos ajudar vibracionalmente neste momento de transição. Nós ainda estamos carregados das nossas más tendências. Esses irmãos que vieram de lugares muito longe, mas com um nível intelectual elevadíssimo e moral também, vêm para nos ajudar. Não pensemos que quando entra na carne tudo dá certo. Não é assim. Porque essas más tendências da forma ainda vão continuar conosco por muito tempo. O que nós conseguimos cada vez que reencarnamos é diminuir essas más tendências aos níveis em que estão hoje. Se nós voltarmos daqui uma existência 150 anos, estaremos melhores. Cada encarnação se está melhor do que a anterior, sem dúvida. Muitos espíritos que vieram através da história, sabemos, que vieram para nos ajudar no nosso crescimento moral e intelectual, tiveram os seus erros também. Nós tivemos um espírito que eu sempre vou citar, porque é público e notório as coisas que ele fez, foi Hitler. Hitler tinha uma missão muito bonita, mas a vaidade
O egoísmo, o orgulho dele fizeram ele pôr para fora toda a má tendência que tinha da ganância e do poder. Napoleão Bonaparte, que nós sabemos espiritualmente, tinha também uma grande missão, e a missão dele foi completa até um pedaço, até que o orgulho e a vaidade tomaram conta do seu ser. Por quê? Porque ainda tem as más tendências. Embora seja muito mais evoluído do que nós somos hoje, ele também as tinha. E quando vem para a roupagem física, em que essa psicosfera fica nos bombardeando o tempo todo com energias difíceis e obscurecidas, ele também foi pego. Assim como Hitler e vários outros irmãos também o foram. Se nós pegarmos a dedicação de Sócrates, há milhares de anos atrás, se nós pegarmos os seus escritos, ele já falava como se fosse a doutrina espírita. Se você pegar a codificação da doutrina espírita e os relatos de Sócrates lá atrás, você vai ver que é quase a mesma coisa, ele já falava do lado espiritual. Então, todos esses espíritos que vieram através dos tempos nos ajudar, eles tiveram o seu momento, assim como esses irmãos que aqui estão, essas crianças cristais que aí estão, é justamente para ceder a energia e nos ajudar na nossa caminhada e nos ajudar na nossa evolução. Dando sequência à parábola, nosso segundo trecho dela diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou ao largo. O que Jesus quis nos dizer aí? Que o sacerdote e o levita são essas pessoas que são os orientadores das religiões, né? Da Igreja Católica, do Centro Espírita, da Igreja Evangélica ou de qualquer religião que se tenha. São esses que se apegam às leis, no que está escrito, mas não vivenciam. Eles pensam no contexto da sua religião, mas não do próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o que sai da boca para fora, é o próximo como a ti mesmo, nunca. Então, por isso, Jesus quis mostrar que não adianta estudarmos todas as leis de Deus, se não as vivenciarmos. Então foi curto e grosso entre dizer que o levita e o sacerdote ficaram com medo de se contaminar por aquele homem caído, saíram de largo, saíram fora, não queriam comprometimento com o que tinha acontecido com esse irmão. No Pensamento e Vida, que é um livro também do Chico, e que o Espírito Emmanuel, ele nos diz assim, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha as palavras de Emmanuel. E nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, que foi o que nós falamos agora há pouco, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível no nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Foi o que nós acabamos de dizer. Se nós não colocarmos todo o aprendizado em vivenciar aquilo que estamos estudando e nos agimos como o bom samaritano, nós estaremos nos empanturrando das leis de Deus, das boas condutas, das boas maneiras, mas não estamos vivenciando aquilo que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos. O que acontece é que tudo que foi escrito de Jesus foi escrito através da sua vivência, e ele não escreveu nada
a não ser aquela vez na lei que ele estava fazendo desenho, que a mulher adúltera queriam apedrejar. Então o que acontece é que Jesus foi o exemplo vivo da carne a todos nós. E essas noções de suas parábolas são justamente para que nós tenhamos na nossa caminhada o entendimento que faz o bem àquele que quer receber o bem. Que hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem. E que amanhã colheremos o que plantarmos hoje. A oportunidade da reencarnação é ímpar. Quantos estão na fila do outro lado pedindo para reencarnar? Quantos irmãos gostariam de estar no nosso lugar nesse momento? A fila do outro lado é imensa. E tem oportunidade aqueles que pediram muito a Deus, e pediram muito aos missionários de luz, que estão encarnando. E para nos ajudar são essas crianças, como conversamos, que estão reencarnando, já reencarnaram muitas e outras estão reencarnando. Nós temos também a ciência que, por exemplo, Emmanuel, que nos deixa tantas lições, Emmanuel já está reencarnado, assim como vários outros que participaram da codificação espírita também já estão. Tem um livro, Emissários da Luz e da Verdade, que são espíritos muito evoluídos que fizeram parte da nossa história intelectual e moral, que vieram dar relatos espiritualmente a um médium para que ele passasse isso a um livro e editasse para que nós tivéssemos acesso. São espíritos muito evoluídos que estiveram na ajuda do descobrimento do Brasil, descobrimento da América, alguns papas, alguns físicos, né? Então nós sabemos que essas reencarnações são necessárias no nosso momento vibracional. No Evangelho, na introdução, no comecinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que também é bom que nós conversemos sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a nossa Bíblia, que nós montamos o Evangelho espírita paralelamente ao Evangelho de Jesus. Não. Nós temos que ter um entendimento que este Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra do livro já diz, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, é a visão espírita das colocações de Jesus, da vivência de Jesus há mais de 2000 anos. Então, na introdução, no começo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala dos samaritanos, porque tem uma colocação que às vezes nós deixamos a desejar, falando que os samaritanos eram um povo ateu, e não era não. O samaritano não era um povo ateu. Eles guerrearam com os judeus, embora fossem judeus também, porque eles tinham uma visão diferenciada da Torá, que é o Velho Testamento, que são os 5 livros básicos, né? E que eles não eram tão verticalizados quanto os judeus. Então essa colocação está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles que tornaram maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que é a Torá, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Por isso, Jesus colocou o bom samaritano. Porque ele não era o doutor da lei, ele não era nem o sacerdote que cuidava das leis, os levitas que cuidavam dos livros, mas era um que vivenciava a compaixão. Por isso Jesus o citou. E no Ato dos Apóstolos, Paulo comenta, através das palavras de Jesus, que esses irmãos eram bons, que os samaritanos tinham um bom coração, que eles tinham uma boa percepção. Por eles não serem tão verticalizados em cima das leis de Moisés,
dos livros de Moisés, eles adotavam a bondade, a consequência da bondade para a sua existência. Então foram povos que se degladiaram e foram retirados de cena pelos próprios judeus, embora os samaritanos fossem judeus, pela perseguição, por eles não adotarem, né, os ortodoxos, os livros da Torá. Então os samaritanos, segundo o Atos dos Apóstolos, eram pessoas queridas, eram pessoas boas, sim, tanto que Jesus, nesta parábola, colocou desta maneira como samaritano que foi e salvou aquele que tinha sido despojado dos bens e machucado e estava até meio morto. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no templo de Salomão. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro Cartas e Crônicas do Chico, que o irmão X, Humberto Campos, que passou através da psicografia do Chico, ele relata na visão espiritual dele o que ele passa desta parábola do bom samaritano. Então ele diz assim, que nesse descenso em que nós temos na nossa caminhada, nessa dificuldade que nós temos do entendimento das nossas más tendências, este pobre homem foi atacado por vândalos que usavam dessa estrada, assim como os bons que usavam essa estrada do descenso para salvar aqueles irmãozinhos que estão lá embaixo caídos. E é isso que acontece com muito médium, que vem salvar aqueles irmãozinhos que estão no umbral. Então ele tem que ter esse descenso, mas com controle, e não simplesmente a esmo. Quando esse homem foi despojado dos seus bens, que ele ficou naquela penúria quase morto, em oração sublime, aquela pessoa quase morta, fez uma prece a Deus pedindo que mandasse alguém para o ajudar. E claro que a misericórdia de Deus veio até um missionário de Deus, que se colocou ao lado dele para intuir qualquer pessoa que passasse do seu lado para o ajudar fisicamente, embora espiritualmente, através da prece, ele já estivesse sendo ajudado. O que aconteceu? Aquele mentor espiritual que estava ao lado daquele homem caído, ficou esperando que passasse alguém para que ele pudesse intuir aquele alguém a prestar o socorro e fazer o dele. Quando está passando por ali o sacerdote, aquele mentor espiritual tenta intuir no sacerdote o amor e a bondade para que ele tivesse compaixão e atendesse aquele irmãozinho que estava caído. Mas o sacerdote, com medo do que poderiam falar, dele pegar uma pessoa semi-morta e fazer alguma coisa, ele saiu de logo, de perto. O que nos comprova? Que esse sabedor da lei, estudioso, pensava somente em si. Não queria se comprometer em ajudar aquele pobre moribundo para não pegar as chagas em si e não se comprometer perante os outros no templo. O que aconteceu com o levita? Passando o levita, aquele mentor espiritual tentou intuir com todas as forças o levita para que ele ajudasse aquele irmãozinho caído, para que ele desse socorro. E o levita, na mesma proporção que o sacerdote, que também é o que cuidava dos livros, também ficou com medo de se comprometer e saiu. Aí aquele mentor, já meio desacorçoado, mas tentando passar a boa energia para que alguém fisicamente cuidasse daquele irmãozinho, quando chega o bom samaritano, que pela sua bondade estava com o coraçãozinho à disposição da luz. E aí ele conseguiu intuir com que ele fosse velar e cuidar daquele irmãozinho que estava no chão. O que aconteceu é que o samaritano, além de cuidar, passar azeite e vinho nas suas feridas, deu o cavalo que ele usava para levá-lo até uma hospedaria,
onde pediu que dessem cuidados, pagou tudo para que tivessem um cuidado com aquele irmão que ele nem conhecia, e ainda disse: se ele precisar de mais cuidados, na minha volta eu pagarei, pode fazer tudo o que for preciso. E o dono da hospedaria aceita aquele moribundo e também faz um tratamento. Então é uma lição que nos mostra claramente a compaixão. É a lição que Jesus, há 2000 anos atrás, através de cada parábola, tentou nos passar. É através da vivência. Não nos adianta estudarmos demais. As leis de Deus são os 10 mandamentos que nós sabemos de cor. Mas se nós não vivenciarmos, não vai adiantar nada. Porque eu sei todas. Mas se eu sair na rua, vejo um moribundo e viro as costas e vou embora, o que eu estou fazendo? Igual o levita, igual o sacerdote. Então, quando ele pôs o bom samaritano, e a palavra é bem bom samaritano, é para que nós sejamos bons samaritanos. É para que nós tenhamos o entendimento que, embora sejamos atrasados espiritualmente, que nós ainda tenhamos muitas más tendências, mas tenhamos compaixão. Porque fora da caridade não há salvação, e não tem mesmo. Esse é o lema da nossa doutrina. E quando nós estamos nos aproximando para dar energia de amor, ou dar um sorriso, ou dar um abraço, ou dar um beijo com compaixão, é isso que Jesus quis nos mostrar. Jesus nunca falou em dinheiro, nunca. Nas suas pregações, ele falava da misericórdia, da bondade, da benevolência. São todas as virtudes que nós encontramos naquele homem, que se fez luz através do corpo físico e foi o nosso instrutor, do é até hoje. Jesus não é um ser inalcançável, não. Jesus é o nosso irmão maior, porque todos somos filhos de Deus. Jesus não está no patamar que nós não consigamos falar com Ele, não. Jesus está ao alcance de todos nós. Basta abrirmos o coração. Basta termos a disposição de que Ele é a nossa caminho e vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Ele foi muito claro nas palavras. Jesus é o mestre guia, é o guia real, é o governador espiritual do nosso planeta. Por isso, as suas lições são bálsamo para as nossas feridas. Dificuldades nós temos, dificuldades teremos, porque o nosso nível evolutivo requer tratamento através da dor. É difícil de aceitar, é difícil de assimilar, mas é a pura verdade. A dor é o remédio que nós temos do aprendizado. Se nós pudéssemos aprender somente vivenciando e fazendo, as coisas seriam muito melhores. Por isso, no momento em que se completar a transição, este mal todo que nós vemos aqui já não vai ser tão grande como nós imaginamos. Por quê? Porque para ser um planeta regenerado, muitos os escolhidos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Justamente porque esses escolhidos vão fazer parte da nova terra. E isso Moisés já disse lá atrás, muito antes de Jesus. A terra prometida não é essa aqui, física, não. É o céu, é o plano espiritual. É lá que é a nossa verdadeira vida. Essa vida que nós temos aqui no planeta Terra é passageira. Nós viemos milhares de vezes e voltaremos outras milhares de vezes. Somos passageiros, somos aprendizes. E através da dor nós estamos aqui. Qualquer um de nós já passou por dificuldades ou vai passar, já teve fome ou vai ter, porque todas as polaridades para que possamos aprender a vida tem que estar dentro do nosso conhecimento e da nossa vivência. Recebemos na parábola que o bom samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Nós temos aqui, há pois uma nítida preocupação do bom samaritano, de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. O que acontece? O bom samaritano não se preocupou em saber quem era aquele irmão, se ele tinha posse, se tinha dinheiro, se era uma pessoa socialmente elevada ou não. Não se preocupou. O seu coração se preocupou simplesmente em ajudar. Então, nas palavras de Jesus, o que nos interessa é o amor, é a bondade, amar o próximo como a si mesmo. Coisa
que o sacerdote esqueceu e o levita também. Então a mensagem que Jesus deixa através do bom samaritano é que nós caminhemos em cima das leis de Deus, mas vivenciando-as, e não somente nos empanturrando, lendo, estudando, mas nada de conhecimento vivo, né? Tem uma história de um amigo nosso, Roberto, que falava assim, que uma pessoa, um palestrante como eu, que não sabe nada, mas fala alto, na frente falava sempre as coisas mais bonitas e a plateia gostava. Todas as palestras cheias, casa cheia, e todo mundo escutando e gostando das palavras desse palestrante. E tinha o irmãozinho que sentava sempre na primeira cadeira e ficava quietinho ali, via ele, e saía toda quarta-feira, toda semana que ele fazia palestra, estava ali aquele irmãozinho vendo a palestra, e sabe, e vibrando e quietinho na dele. Desencarnaram ambos, foram para o plano espiritual. O palestrante viu aquele irmãozinho que sentava na primeira fileira numa condição espiritual muito melhor do que a dele. Aí ele ficou, mas como? Chamou o mentor espiritual dele e disse, mas escuta, esse irmãozinho ficava escutando tudo que eu falava, mas eu lia, eu estudava, lia, estudava, chegava e fazia palestra, e ele só ficava me olhando. Como é que ele está numa condição espiritual melhor do que a minha? Então o mentor espiritual dele disse, enquanto você estudava, falava e falava, esse irmãozinho vivenciava tudo que você falava e estudava. Por isso que está numa condição melhor que a tua. Que nós possamos todos vivenciar as parábolas de Jesus. Que nós deixemos que Jericó do nosso coração se abra para a luz. Quando precisarmos descer para ajudar algum irmão caído, que nós não tenhamos medo e nem passemos ao largo, como passou o levita e o sacerdote. Que nós façamos como o bom samaritano, que foi irmão, que foi pai e que foi um sabedor das leis de Deus e vivenciou todas elas. Que nós tenhamos fé, compaixão e muito amor no coração para continuarmos a caminhar. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Jesus e Deus, nosso Pai, pela oportunidade que me deu. Muito obrigado.